Vamos fazer essa manutenção em fibra de vidro. Essa unha tem um crescimento de 30 dias e veio com a estrutura bem perfeita, bem aderida, faltando apenas uma unha que ela quebrou. Então, o que vocês precisam saber é que precisam de uma broca, né? De tarja amarela, ou uma broca como essa que eu estou utilizando, ela não tem tarja, mas ela é uma granulação bem fina, e percebam que ela retira somente o esmalte em gel e pouca quantidade aí de gel, porque o que a gente precisa fazer é o nivelamento ali na área da cutícula, né? Sem tocar, obviamente, na unha natural da cliente. Então, percebam aí o movimento que eu vou fazendo na unha. Eu começo pela direita em forma de U e vou até a esquerda. E depois eu vou ao centro. Então, eu sempre começo do lado direito, rodeio a área da cutícula, desço pelo lado esquerdo e depois eu vou com a broca deitada, eu vou tirando toda a parte central aí, no caso dessa esmaltação em gel. E vou já nivelando ali a área da cutícula, já vou fazendo o nivelamento da área da cutícula. Começo no dedo mínimo e sigo por todos os dedos. E aí eu já vou observando se tem algum descolamento, se tem alguma infiltração, alguma coisa a mais que eu precise fazer. Nesse momento, você não precisa retirar todo, por exemplo, se a cliente tiver com uma esmaltação escura, você não precisa fazer toda a retirada, porque depois a gente vai vir com uma broquinha manual e vai dar um acabamento aí, fazendo o lixamento do formato. Então, não se preocupe em fazer toda a retirada. Percebam que essa minha cliente, ela estava com uma esmaltação escura e eu não chego lá na área da cutícula para tirar essa esmaltação, porque eu vou usar broca, eu vou usar outras coisas que vai fazer isso para mim. Vou para outra mão, vou fazer a outra mão e vou dar uma aceleradinha, porque vocês já viram aí bem de perto o processo, né? Ela tá sem um dedo, ela quebrou um dedo, né? Um alongamento. Então, vamos lá, novamente, ó. Começo do lado direito, vou para o lado esquerdo e depois eu faço toda a parte central da unha. Procuro sempre um dedo de apoio, percebo que o meu dedo anelar está apoiado na minha outra mão, procurando um apoio, né? E vou nivelando toda a área da cutícula. Vou dar uma aceleradinha aí, vocês já viram todo o processo, para a gente finalizar isso na segunda mão. No dedo que está faltando, eu também passo somente aonde tem gel, para retirar todo o excesso de gel, todo o gel que ficou ali quando essa unha sofreu agressão, né? Então, eu vou retirando também, vou nivelando. Sempre observem de não ficar passando a broca na área da cutícula, na unha natural. Por quê? Porque a gente vai utilizar broca ainda na área da cutícula. Então, para não sofrer nenhuma lesão, a gente nesse momento evita ali a unha natural. A gente passa somente aonde tem
gel. Pronto. Retirado, nivelado. Vamos limpar essa unha, tirar o pó. E nós vamos trabalhar com a lixa na unha, né? Para deixar na unha natural, a unha onde nós não passamos, deixar ela nivelada, enfim. Eu vou dando formato também, arrumando o formato. Nesse momento, você também não precisa se preocupar em arrumar todo o formato, porque nós vamos mexer ainda, mas sim diminuir. A gente diminui a unha, pergunta para a cliente que tamanho ela quer e vai dando um certo alinhamento aí nessa unha. Percebem que eu passo a lixa na lateral, então por isso que eu falei que não precisa ficar passando a broca completamente, porque essa lixa vai retirar também produto. Essa lixa 100-180, todos os produtos utilizados vão estar na descrição do vídeo. E vamos finalizando essa mão. Olha como vai saindo o esmalte que tá ali, né? E vamos para a segunda mão.
Finalizamos o lixamento de formato. Nós vamos começar a utilizar a broca na área da cutícula. Essa broca que eu estou utilizando é a 720. Ela é uma broca diamantada. Ela é fina, porém com um topo arredondado. E eu vou fazendo toda a área da cutícula. Lembram que eu falei que não precisa se preocupar com todo aquele esmalte, porque vai sair quando eu estiver passando a broca na área da cutícula. Eu começo do centro, eu trabalho com rotação, então eu primeiro faço um lado e depois eu faço o outro lado. Eu gosto de trabalhar com rotação. O que é trabalhar com rotação? O motor ele tem a rotação direita e esquerda, então eu gosto de trabalhar com a rotação. Tem gente que trabalha com uma rotação só, mas eu gosto de trabalhar com as duas. Então eu começo do centro da cutícula e vou descendo. Faço essa primeira rotação em todos os dedos e depois eu mudo a rotação e volto fazendo o outro lado. Esse processo é para retirar, para afastar a cutícula e retirar também toda a pele que fica ali, aquela pele morta, né, que fica ali grudada na lâmina, que a gente chama de pterígio. Olha como ela vai saindo. Mudo a rotação e vou fazendo o outro lado. O motor, se ele for 30.000 RPMs, o máximo que você pode colocar para trabalhar a área da cutícula é 15.000 RPMs, rotação por minuto. Não ultrapasse isso para você não deixar nenhuma marcação aí na unha da sua cliente. E fazendo o mesmo movimento do meio e descendo a cutícula. E vamos limpando toda a área da cutícula. E vou fazer o mesmo processo na segunda mão.
mudo a rotação e vou fazer do outro lado. Finalizamos a segunda mão. Tirei uma pele que estava ali, bem presa. E com a lixa, essa é a 280, eu vou deixando essa unha toda porosa, né? A área que ainda não foi a área da cutícula. A área da cutícula a gente passou a broca, mas ainda ficou alguma coisa ali, eu vou retirando bem de leve. Eu nem paro muito com a broca, ó, eu passo e já saio. Porque a própria broca da área da cutícula já fez ali a porosidade onde tinha unha natural, né? Então eu vou retirando toda a pele que ainda ficou ali, enfim, dando um acabamento aí com essa lixa. Ela é bem fininha, a granulação dela é bem fina. Percebo que eu faço isso bem rápido mesmo. Aí, onde não tem, aí eu passo na unha toda, onde não tem alongamento, né? Percebam que a unha não fica avermelhada, a unha dela tá saudável, não tem nenhum problema. Venho com a tesoura de cutilagem russa e vou retirando toda a pele que subiu. Eu não faço a cuticulagem, eu apenas retiro a pele que subiu, fazendo uma limpeza. Olha como ela sai inteira, a cutícula.
aquela primeira camadinha, aquela que sobe, né? Que ficou levantada. E vou fazendo isso em todas as zonas. Então, quando eu termino esse alongamento, a área da cutícula está limpa, então tem pouca coisa ali para retirar com alicate. Às vezes eu nem uso o alicate. Se você não tem a tesoura de cutícula, pode usar o alicate, mas só lembrando que isso não é uma cuticulagem, é apenas uma limpeza, tá bom? Então não é para fazer a cutícula nesse momento. Por quê? Porque senão vai ficar sensível depois. Se é aquela cliente que tem uma cutícula fina, que sangra com facilidade, vai te atrapalhar na hora de fazer essa manutenção. Olha como sai bastante pele. Aí deu umas embaçadinhas porque a gente teve que levantar o dedo e aí tira o foco da câmera, né? Mas dá para vocês verem bem. E vou para a outra mão fazendo a mesma coisa. Vou dar uma aceleradinha, né? Porque você já viu com a outra mão. Eu coloquei a escovinha para ir tirando a cutícula, né? Que vai soltando. Ó. Vai jogando ela para o outro lado, na verdade. Lado contrário.
Fiz toda a limpeza de cutícula para eu não ter nenhum problema de descolamento depois, de gel ficar preso ali, né? E agora eu vou fazer a limpeza por baixo, fazendo o desgaste da unha que cresceu. A unha natural da cliente por baixo. Eu tô usando aí uma broca de tungstênio fina e vou fazendo esse desgaste aí da unha natural que cresceu, essa limpeza, né? Quem disse que manutenção é tudo igual, né? Não é. Tem cliente que vem com a unha bem aderida, limpa. Tem cliente que vem faltando um dedo, 2 dedos. Enfim, manutenção não tem que ser metade do valor do alongamento, porque dá sim trabalho para a gente fazer. Olha quantos passos aí para fazer. Às vezes uma aplicação se torna até mais rápido do que uma manutenção, dependendo da manutenção, né? Então, cuidado quando vocês forem precificar a manutenção de vocês, para não colocar metade do valor. Vou fazendo a outra mão, mesma coisa. Deixo essa unha bem limpinha por baixo. O cliente repara muito embaixo da unha. Como que a gente deixa o acabamento embaixo da unha?
eu vou fazer agora a colocação do extensor na unha que está faltando. Então, eu venho limpando com o PREP, tirando todo o pó, porque a gente vai começar a fazer a preparação química. Nós fizemos a preparação mecânica, com broca, com motor, com lixa, e agora nós vamos fazer a preparação química com os produtos. Então, eu preciso retirar bem esse pó para não ir para os meus produtos e não contaminar, e também não ser um fator que vá dar descolamento no meu alongamento. Percebam que eu forço a área da cutícula ali para limpar bem mesmo. Vou começar a preparar o dedo que está faltando para fazer a colocação do extensor. Deixo a unha bem redondinha. Olha como já está bem bonita essa preparação aí. Já está bem niveladinha. E vamos começar a usar os nossos preparadores. Os produtos que eu estou usando são os produtos da Egla. Vão estar todos descritos aqui na descrição do vídeo. Vamos começar com o pH, desidratador, somente na área do crescimento. E na unha que está faltando, eu vou passar na unha toda. E vou vir com o meu adesivador, que é o Mega Bond. Também, somente na área da cutícula, vai ficar aí uma camadinha pegajosa em cima dessa unha, que é o que vai fazer a aderência com o gel. E agora a gente começa a trabalhar com o gel. Vou fazer uma camada, que vai ser a minha primeira camada, minha capa base. Essa camada eu não fiz com base em gel, eu já fiz direto com o gel da Egla, que é um gel que eu posso fazer isso porque ele é camada única, então eu posso usar ele do começo ao fim.
Então foi isso que eu fiz com esse produto. Eu estou usando a cor pink, o gel alto nivelante cor pink. Ele também vem em um pote de 2 cores, que também é a mesma coisa, você pode comprar. É o dual, né? Uma camada fina, percebam que as cerdas do pincel elas abrem, porque eu forço o pincel, porque tem que ser uma camada fina aí. Sem encostar na cutícula. E levo a minha cabine. Vou para a próxima mão, vou fazer a mesma coisa. E já coloquei a fibra na unha que estava faltando. Coloquei mais uma camadinha de gel, aonde eu vou aderir a fibra. Gel mesmo, não foi gel base, foi gel pink. E vim com a minha fibra, aderi, coloquei na cabine e tô fazendo agora a hidratação da ponta. Já tiro o desnível ali, né? Já dou uma ajeitada. Cabine para fazer a curvatura. Essa unha eu tô apertando mais na ponta porque ela é uma amendoada. Então, eu posso fazer isso na ponta.
E agora eu vou utilizar o gel construtor. E vocês vão perceber que eu vou fazer todos os dedos sem pôr na cabine, porque esse gel, ele é um gel que ele tem uma consistência bem bacana, ou seja, o que é esse bem bacana? Ele é bem consistente, então ele não escorre, gente. Então eu consigo fazer os 4 dedos sem escorrer e eu não levo um dedo, põe na cabine, não. Eu faço todos os dedos, os 4 dedos e levo a cabine. Ó, percebam que eu não levei a cabine. Vou para o segundo dedo. Faço uma camada, memória. Para a próxima que eu for colocar, já vá dando um nivelamento. E olha só. E tá lá o dedo mínimo que eu já fiz sem escorrer. Reforço os cantinhos com um pincel mais fino. Eu trabalho dessa forma, mas você pode usar o mesmo pincel, não tem problema. Percebam que eu já estou no terceiro dedo. E não levei na cabine. Esse é o gel construtor da Egla. A descrição vai estar embaixo do vídeo. Todos os produtos que eu utilizei. Olha isso. Quarto dedo. Isso traz para a gente uma agilidade, né? Porque eu não preciso ficar indo na cabine ou colocando lanterninha. Não, coloco tudo de uma vez só. Pronto, 4 dedos pronto, levo na cabine. E quando sai da cabine, eu vou colocar as presilhas. Enquanto tá lá na cabine, eu vou fazendo a outra mão. Nessa hora a unha saiu da cabine e eu coloquei as presilhas para ela retornar. Ó, aí a unha ficou ali o dedo mínimo, não tá escorrendo. E olha essa cor, gente, muito linda. Terceiro dedo sem colocar na cabine. Agora saiu um pouquinho, né, do enquadro, mas vocês viram os outros dedos. Quarto dedo.
Reforço as laterais. Cabinho. Olha como esse gel traz agilidade, gente. Eu fico chocada. Ó, saiu da cabine, eu vou colocar as presilhas. Os 4 dedos. Coloco mais produto na área da cutícula para repor a parte crescida e trago pouco produto na área do crescimento. Ó, parei lá e não tem risco do gel escorrer, gente. Para não incomodar a cliente, eu tiro as presilhas, ó, e já tá ali. Aí, o que eu fiz? Estava faltando um pedacinho que, na verdade, era para ter colocado uma fibra, mas eu não quis colocar fibra, então eu coloquei meu dedo como um extensor, coloquei o gel e vim com a lanterna. Então, meu próprio dedo serviu de extensor. Se vocês não viram, voltem aí e assistam novamente. Pronto, tirei o dedo e ok. Vou colocar presilha no outro dedo. Percebam, gente, que não escorre. Eu tenho que ficar falando isso, porque é um gel que veio assim para trazer agilidade mesmo. Principalmente quem está iniciando, né? Fica com aquele medo de escorrer o gel.
Não tem problema nenhum. A área da cutícula e na ponta eu só puxo pouco gel e vou reforçar minha lateral. Presilha e a cura final. Fazendo a remoção da camada de inibição, que é aquela camada pegajosa que fica em cima do gel, para a gente poder fazer o lixamento. Olha como o alongamento já tem um nivelamento, não tem excesso de gel, parece que já está pronta a unha, né? Com a lixa 100-180, eu vou tirando o excesso das laterais e também trazendo aí um formato para essa unha, né? Por isso que lá no começo, a gente não precisa ficar dando todo aquele formato corretinho, porque no final a gente vai ter que lixar novamente, tá? E vou fazendo isso em todas as unhas. Tiro o excesso da lateral. Vou arrumando o formato.
Percebam que é o mesmo processo, é igual, gente. O que eu faço em uma, eu faço na outra. A gente não pega a lixa e sai lixando de qualquer forma. Não, existe um processo. E aí a gente vai vendo a unha se formar. Vou fazer a mesma coisa na outra mão. Mesmo processo. Tiro o excesso das laterais, arrumo o formato. Eu pulei esse dedo porque não está no formato e eu vou dar o formato nele. Foi a unha que quebrou. No curso eu ensino a fazer o formato, trocar de formato. No curso presencial eu ensino a trocar de formato também. Eu pego na mão para saber como que pega na lixa, né? Qual a melhor forma de pegar na lixa, qual a melhor forma de pegar no motor, na caneta do motor. Então, eu ensino tudo isso no presencial e pegando na mão mesmo da minha aluna. Eu vou diminuir o tamanho, né? Para eu poder dar o formato amendoado nessa unha. Eu troquei a broca porque eu achei melhor essa outra, mais rápida. E eu vou medindo com a do lado, para ver se está no mesmo comprimento, para a gente poder dar o formato. E olha só, com ela mesma eu já vou dando o formato amendoado. Olha isso, gente, a rapidez. E com a manual eu só venho acertando o que com a broca eu não consigo, porque pode ferir a pele da minha cliente, né? Mas já me ajudou bastante.
E agora eu venho com a broca, aquela broca que eu usei lá no começo. Eu venho fazendo o nivelamento. Ela não é a mesma broca, mas ela é uma broca fina também, bem fininha. Essa é da DayZ. Eu venho fazendo todo o nivelamento do leito da unha. Olha só. Começo do lado direito, vou até o lado esquerdo e vou fazendo todo o nivelamento. Percebam o movimento da broca. Começo do lado direito, vou para o lado esquerdo até o final da lateral e vou fazendo todo o nivelamento. Olha, área da cutícula, com a mão bem leve e vou tirando todo o desnível aí. Quando eu vejo que essa unha está sem brilho nenhum, significa que ela está nivelada. Vou dando os retoques, né? Se eu achar que precisa, a gente vai dando os retoques. Vou fazer a mesma coisa na outra mão.
E a cliente já começa a admirar a unha já, achando linda. Eu vou dar um retoquinho aí com uma broca de tungstênio bem fininha. E já vou para a broca 718 diamantada. Eu gosto de pingar um olhinho porque a unha já fica sensibilizada, a pele, né? Então o olhinho evita que deixe mais sensibilizada ainda. Então eu pingo o olhinho de lixamento, pode ser o olhinho comum mesmo, aí eu usei o Hydra da Aegla e fiz o lixamento com a broca diamantada 718 para tirar qualquer gel que escorregou para a cutícula. Mas podem ver que está sendo rápido porque não tem gel. Então, quando você faz um trabalho limpo, também agiliza o seu tempo de mesa, né? E vou fazer a mesma coisa na outra mão. Vou fazer a limpeza embaixo, se escorregou gel, porque eu lixei, tirou a ponta. Então, eu vou agora dando acabamento na parte de baixo da unha. Eu já retirei lá no começo a parte crescida da unha. Então, aí eu vou dar só um acabamento final mesmo. Perceba que eu estou trabalhando mais as pontas e as laterais por causa do lixamento que engrossou essa unha, né?
E vamos para a outra mão. Fiz a outra mão, que eu cortei, porque vocês já viram, né? Para o vídeo não ficar muito longo. E vou para a lixa bloco, também dando um acabamento na área da cutícula, tirando qualquer marcação. Apesar de eu ter usado uma lixa bem fina, quase não tem marcação, mas na área da cutícula a lixa bloco também dá aquele acabamento perfeito. Vi um desnível ali e fui acertar. E vou fazer a mesma coisa na outra mão. Com a lixa 100-180, mas aquela bem fininha, eu vou dar aquele acabamento final onde a lixa 100-180 não consegue chegar, por ser mais grossa, né? Então, eu venho com essa mais fininha e chego lá no cantinho, fazendo todo o acabamento final. Ela tira a pele, tira qualquer pedacinho de gel que possa ter ficado ali. Essa lixa é essencial para dar um acabamento perfeito. Já estamos na reta final aí. Olha essa unha como já tá perfeita. Olho de frente, para ver se está certinha a ponta. Coloco a posição da mão da minha cliente de frente para mim. E vou fazer a mesma coisa na outra mão.
Coloca a mãozinha de frente. Agora vocês conseguem ver o que eu estava fazendo. Para ver se está bem certinho. Vou dar os últimos acertos. E aí nessa unha eu fiz uma decoração. Eu vou passando aqui bem rapidinho e o intuito do vídeo não era a decoração, mas eu fiz aí algumas unhas a esmaltação em gel de unha inteira, algumas decoradas só uma parte com esmalte em gel. E vocês vão ver no final essa unha como é que ficou.
Eu usei o esmalte em gel da Egla Pro. Esse esmalte a gente pode limpar, se sujar, pode limpar com o removedor, que não tem problema, não escorre para as laterais, tá? Então, ele também é um esmalte fácil da gente trabalhar. E vou finalizar com o Top Coat. Venho selando toda essa esmaltação, toda essa decoração, para dar aquele resultado bem lindo nessa unha, que ficou bem linda. Olha esse dedo anelar com esse esmalte refletivo. E assim ficou a nossa unha. Muito linda.